Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no último programa nós começamos a falar sobre o pecado original. Depois de termos visto que a realidade do pecado só é entendida à luz da revelação divina, porque sem o conhecimento de Deus e de seu projeto que a revelação nos dá, a nossa tentação é explicar o pecado simplesmente como uma falta de crescimento, uma imaturidade da pessoa, como uma fraqueza psicológica, ou então como uma consequência inevitável de uma estrutura social inadequada. Tudo isso realmente leva a pessoa a tomar certas decisões que, possivelmente, se tivesse vivido outras circunstâncias, em outras circunstâncias e sob outras condições, ela não faria. Então, uma pessoa que viveu um ambiente de violência desde criança, sempre reprimida, sempre agredida, pode desenvolver certos traumas, certos complexos que a levam depois a reações agressivas. Mas não dá para generalizar. Existem pessoas que vieram de ambientes extremamente dolorosos e que se tornaram verdadeiros modelos de vida, inclusive de superação. Seja como for, somente à luz do desígnio de Deus sobre o homem se compreende que o pecado é, na verdade, um abuso da liberdade que Deus nos concedeu. Nós tínhamos chegado então ao parágrafo 388. O pecado original é uma verdade essencial à fé. Com o progresso da revelação, é esclarecida também esta realidade. Vimos que os homens do Antigo Testamento conheciam, não apenas conheciam, de maneira inspirada, nos transmitiram o relato do pecado original, da criação do mundo, da criação do ser humano, e o relato da queda, particularmente os 3 primeiros capítulos do Gênesis, e, sobretudo, o capítulo 3º, que tem toda a narrativa da proibição de comer da fruta ou do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, mostram que a negação da criaturalidade, o ser humano nega a sua condição de criatura, no sentido de que eu sou conhecedor do bem e do mal, eu não preciso de um Deus que me diga o que é certo e o que é errado, eu me basto a mim mesmo. E daí as rupturas das relações com Deus, com o outro, consigo mesmo e com a natureza. O relacionamento com Deus, que era para ser de comunhão, Deus que caminhava com o homem no cair da tarde, passa a ser de medo. Adão e Eva se escondem de Deus. Relacionamento consigo mesmos, andavam nus e não se envergonhavam. Depois do pecado, os dois percebem que não podem se mostrar, não apenas mostrar a sua nudez física, eles percebem que eles têm já do que se envergonhar. No relacionamento com o outro, Caim que mata Abel, a natureza deixa de ser um jardim, um paraíso, para se revoltar contra a dominação do ser humano, produzindo então os espinhos, os cardos. O homem da Bíblia, então, conhecia as consequências da queda narrada no livro do Gênesis, mas não era capaz de entender o significado último dessa história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus. É preciso conhecer a Cristo como fonte da graça, para conhecer Adão como fonte do pecado. Interessante, sempre de novo, a teologia paulina dos 2 Adão. O verdadeiro Adão, de onde nos vem a vida, é Jesus. Não é o marido da Eva. Mas só quem conhece o novo Adão, como fonte da graça, vai perceber o que significa o antigo Adão, o primeiro Adão, como fonte do pecado. E é interessante que São Paulo é muito realista, e São João também, ao mostrar que é o Espírito Santo quem
nos mostra essa realidade. São João vai dizer que o Espírito Paráclito, que foi enviado pelo ressuscitado, acusará o mundo em relação ao pecado. João 16, 8. Ao revelar aquele que é o autor e o redentor do mundo. Parágrafo 389. A doutrina do pecado original é, por assim dizer, o reverso da boa notícia. A boa notícia, a boa nova, o evangelho, é aquele anúncio segundo o qual Jesus é o salvador de todos os homens, de que todos têm necessidade da salvação e de que a salvação é oferecida graças a Cristo. Essa é a boa notícia. A doutrina do pecado original é o reverso. É mostrar que na contracorrente do amor de Deus existe a ação do mal e a qual o ser humano abraça e acaba aderindo e propagando. A igreja que tem o senso de Cristo sabe perfeitamente que não se pode atentar contra a revelação do pecado original sem atentar contra o mistério de Cristo. Nós sabemos que é preciso falar do pecado original de uma maneira que as pessoas possam entendê-lo, não simplesmente como o que parece às pessoas, como uma história da carochinha, uma história para crianças. Não, não. A doutrina do pecado original, ela é essencial para que nós entendamos a extensão do amor de Deus e o mistério do próprio Cristo. Parágrafo 390, o relato da queda, que está no capítulo 3º do livro do Gênesis, utiliza uma linguagem feita de imagens. O homem que é criado do barro, um jardim de delícias, com árvores de todos os tipos, com frutos de todos os tipos, no centro do jardim, no rio, duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ali não se toca, se pode comer todas as outras. Ou seja, é uma linguagem feita de imagens. Já falamos em outros programas como que o uso de comparações, de parábolas, de metáforas, de analogias é essencial para se falar do mistério, né? Porque Deus é aquele que é inenarrável. Então, como é que nós vamos falar daquele que não pode ser descrito? O nosso modelo é o próprio Cristo. O que Jesus fez? Falava das coisas mais profundas, usando das coisas do dia a dia. A semente, o semeador que sai a semear, a mulher que acha uma moeda perdida, o pastor que vai em busca das suas ovelhas, e assim por diante. E ao usar essas imagens, essas comparações, Jesus transmitia verdades sublimes, falava do mistério do Pai, deixando que o mistério continue sendo mistério, né? É essa a grande vantagem da analogia. Então, embora use linguagem feita de imagens, ela expõe um acontecimento primordial que acontece no início da história da humanidade. A revelação nos dá a certeza de fé de que toda a história humana está marcada pelo pecado original cometido livremente por nossos primeiros pais. Queremos pedir que o Espírito Santo venha, portanto, nos iluminar nessa trajetória, ao mesmo tempo tenebrosa e luminosa, porque marcada pela luz de Cristo. Que assim seja. Amém. Jesus,